Eu penso que ser mais ágil é um atributo de qualquer empresa, porque o mundo está acelerado. O cliente quer resposta rápida. Primeiro ponto, se ele tem um mentor, ele já está na frente da grande maioria das pessoas. Se ele tem a humildade de ter uma pessoa a quem ele recorre para ter esse tipo de conversa, sensacional, já saiu na frente dos outros, né? Que uma coisa que está fazendo muita diferença é as pessoas buscando conhecimentos bastante transversais àquilo que elas começaram a sua trajetória, né? O ponto 2, assim, né? O segundo passo dessa conversa, primeiro é você ter a diversidade. O segundo é que todo mundo possa colocar, verbalizar isso, né? A sua maneira de ver, a sua opinião, o seu ponto de vista, tem que ter o espaço. Eu acho que as grandes crises na história do mundo, ela sempre fez algo muito interessante para o mundo, que ela antecipou tendências. Então, eu percebo que uma pandemia igual essa, de certa forma, ela revelou coisas que já existiam, mas que se tornaram mais aceleradas. Bom, ainda estamos na primeira temporada, então começamos com o famoso Oi, né? Oi. É oi aqui, né? Nosso. Oi. Tudo bem? Muito bem, meu nome é Luiz Paulo Teixeira, sou seu host nessa viagem, nessa jornada. Estou acompanhado do meu colega de mesa, Brunão, co-host. Tudo bom, Brunão? Tudo certo, e aí? Como que estamos? Aqui tudo em paz e hoje o tema é do bom. Espero que vocês que nos acompanham agora pelo YouTube ou pelas plataformas digitais de áudio se interessem também por esse assunto, porque de alguma forma você acaba lidando, seja na vida profissional, seja na vida relacional, que tem a ver a liderança, né? E a liderança não é qualquer uma que nós vamos falando da nova liderança. Mas por que nova? A outra já virou antiga? As gerações estão mudando, né? Então acho que a gente tem que mudar. Mas são as gerações que estão mudando a liderança? As pessoas mudam, né? As pessoas mudam e com isso muda a liderança. E aí tem que mudar, tem que adaptar, né? Será? Vamos descobrir? Vamos descobrir. Então, antes de apresentar os nossos convidados, falar sempre que a liderança ela pode ser aplicada ao mundo dos negócios, às organizações sociais, podem ser familiares ou outras, e às relações pessoais. E ela normalmente acontece de uma maneira natural e não imposta. Exatamente. E a pergunta que a gente sempre se faz é por que a gente acaba se permitindo ser liderado por pessoas ou por que algumas pessoas exercem maior influência sobre outras. E eu acho aquela velha questão, né? A liderança você se conquista, né? Será que é assim? Será? Bruno, eu confio em você. Então vamos trazer os nossos convidados de hoje. Por isso que a gente trouxe duas pessoas que são especialistas no tema, né? Ainda bem, se fosse nós dois, nós estávamos fritos, dependendo cara. da gente, a gente ficar nessas perguntas aqui a noite inteira, o dia inteiro. E não saía nada. Resolver. Exatamente. Quem que veio hoje, Brunão? Então vamos lá. Primeiro, aqui na minha frente a gente tem ele, que é especialista em gestão de pessoas e desenvolvimento de lideranças. Ele é executivo com mais de 30 anos de experiência. E em 2018 foi eleito o dirigente de RH Top of Mind, RH mais influente da América Latina e Top Voice do LinkedIn. Além de ser conselheiro e investidor anjo de Hightechs. Marcelo Nóbrega está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui. E olha que você resumiu, né? Resumi bastante. É um papiro. Agora eu tenho que terminar a página, a gente vira, para a gente poder continuar e apresentar o nosso próximo convidado. Que ele é especialista em gestão de mudanças, mestre em inovação e design thinking, tem formação internacional na Universidade de Tampa, na Flórida. Ele tem experiência como executivo de recursos humanos, é empreendedor e vocalista da banda Playmobil e Aquaplays. Marcelo de Elias. Tudo bem, pessoal? Prazer estar com vocês. Xará, prazer estar aqui junto, viu? Exerce a sua liderança não só no mundo corporativo, como na banda, né? No palco. No palco, vocalista. Adorei o nome da banda. O nome é muito bom. Músicas dos anos 80 e 90. Muito bacana. E anos 80 e 90, pop rock ou rock and roll, o que é? É rock, mas um rock mais comercial, nada muito agressivo. Muito bem. Vamos falar sobre isso ao longo da nossa... Por que não? Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para a gente começar. Nós estamos fazendo um aquecimento lá nos bastidores e algumas buzzwords ou expressões de mercado que estão sendo tão faladas possivelmente caíram nessa mesa. Eu quero começar por uma que se chama trabalho do futuro. Eu acho que eu com 20 anos de mercado, todo ano tem um trabalho do futuro novo ou uma expressão nova. O que a gente pode fazer do trabalho do futuro, gente? Ou habilidades do futuro também?
Então, mas até agora eram os economistas que recebiam essa pergunta, né? Como é que vai ser o câmbio, a taxa de juros, o PIB no final do ano? E todos eles erravam todos os anos, mas a gente insistia e perguntava para ele todo janeiro, né? Ia lá nos bancos, pegava os economistas-chefe. Agora nós de RH estamos recebendo a mesma pergunta. Quais são as competências do futuro? Pois é, e a gente não tem tanta análise estatística para errar, né? A gente eu acho que, cara, as competências do futuro, eu acho que ela tem muita relação com o que o futuro vem nos mostrando, que tem muito desse lance da diversidade, dessa preocupação da governança, o ESG, a própria tecnologia, a inovação, a indústria 4.0, ou seja, essa coisa da internet, né, das coisas. Sim. Então, acho que as competências do futuro, em especial do líder, né, acaba sendo uma competência que, sim, se diferencia da liderança tradicional, porque não funciona mais coisa do tipo comando-controle, não funciona mais coisa do tipo faça o que eu peço. Será que o que a gente chama de habilidades do futuro, o profissional do futuro, não tem a ver com o profissional que está me faltando agora? Eu acho que tem muito a ver. Tem muito a ver, tem muito a ver. E também tem muito a ver com o profissional que eu precisaria ter, às vezes não consigo e também faço com o que eu posso. Né? Então... E aí fala, é o futuro, precisa trazer mais gente para cá. É isso. Mas, Luiz, você já está demonstrando uma competência necessária para o futuro, que é saber fazer perguntas. Isso. Nós não temos todas as respostas. Nunca tivemos. A gente talvez tivesse a ilusão de ter algumas respostas no passado. A chave agora é saber fazer perguntas. Então, eu recebo essa pergunta, quais são as competências do futuro, com uma certa frequência, né? E a minha resposta é não sei. Se eu soubesse, não seriam do futuro, seriam do agora. A gente já estaria dominando, né? Já estaríamos treinando e praticando isso. O que a gente sabe é que mudanças sempre acontecerão, e a gente precisa reconhecer que esses momentos são novos para a gente, são inéditos, que a minha bagagem, o meu repertório, que me ajudou a ser bem-sucedido até agora, não vai funcionar nessa situação, porque ela é nova, ela é inédita, eu nunca vi isso. E eu preciso de outras coisas, outros recursos, outras pessoas, outras ferramentas, né? De um cinto de utilidades, para usar também uma expressão das antigas, que não está à minha disposição. Eu preciso mostrar adaptabilidade e versatilidade, né? Para me dar bem, me sair bem numa situação nova. Aí agora a chave é como é que a gente então constrói adaptabilidade e versatilidade, né? Pois é. Eu gosto inclusive de um termo que eu acho que complementa esse, Marcelo, que é o que eu chamo de adaptabilidade proativa, porque assim, as coisas estão tão aceleradas que não basta apenas ser adaptável, porque adaptabilidade pressupõe uma certa reatividade. O mundo está mudando, eu vou lá e mudo. Perfeito, em função dele. Eu gosto muito da visão da adaptabilidade proativa, ou seja, para onde vai para eu já mudar antes, entendeu? É que nem a auditoria preventiva. Isso. Você está olhando, analisando para onde está indo e mudando. E você sabe que tudo isso a gente acaba falando de mudanças, né? Se a mudança é inevitável, se a atualização é inevitável, os CPFs continuam habitando os CNPJs. Sem dúvida. E aí nós temos... Eu queria trazer para nós aqui nessa mesa duas perspectivas para o CPF. A primeira perspectiva do CPF é aquela de uma geração, acho que ainda é massiva dentro do mercado de trabalho nacional. Estamos falando de pessoas que se formaram ali nos anos 90 até o começo dos anos 2000, que tinham uma orientação profissional, uma formação, e começam a ouvir frequentemente a questão da automação, a questão da tecnologia. E aquela formação que se tinha era uma formação, às vezes, muito especialista. E aí elas param para perguntar para o mentor, e agora? O que eu faço? Eu volto para fazer uma faculdade de tecnologia? Eu começo a conviver com pessoas. Então, essa primeira perspectiva que eu vou deixar para vocês é a do profissional. E a segunda é do líder. O líder ele tem um papel, muitas vezes, de formador. Como é que o líder que recebe esse questionamento dos seus colaboradores, como é que ele se prepara para orientar alguém que ainda não tem a solução? É excelente a maneira que você coloca a pergunta, inclusive, né? Falando do profissional que ele recorre a um mentor para se aconselhar e, né, para onde ele vai, o que ele faz. O primeiro ponto, se ele tem um mentor, ele já está na frente da grande maioria das pessoas. Se ele tem a humildade de ter uma pessoa a quem ele recorre para ter esse tipo de conversa, sensacional, já saiu na frente dos outros, né? Aí agora você desdobrou a pergunta, faço uma faculdade, o que eu faço, como é que eu faço? Eu não sou contra fazer faculdades, ao contrário, eu acho que tem um valor fenomenal, o nível superior, uma pós-graduação, um curso de mestrado também. Mas, para esse profissional já mais maduro, que já tem uma carreira,
talvez não seja a solução. Eu acho que ele pode ter exposição a esses temas todos novos de transformação digital, design thinking, agilidade, as startups, open innovation, etc., com pílulas, né? E o importante é a gente estar ligado, aumentar a nossa visão periférica e ver o que está acontecendo ao nosso redor, e ir testando, ir provando, fazendo nossos próprios MVPs, né? Cursinhos de curta duração, vou até aproveitar leituras. Desculpa a interrupção aqui, que eu vou apertar a tecla SAP aqui. O MVP, que é o produto mínimo viável em português, exatamente, que é um teste pequeno para saber se isso funciona, para depois ir à frente. Desculpa. Então, não, perfeito. Então você faça curso de curta duração, curso de 30 horas, né? E aí não é só o curso. Aí é outra coisa importante também, que também muita gente me pergunta: que pós-graduação eu posso fazer? Então, primeiro, olha a grade curricular, o conteúdo programático, isso tem que ser relevante para você e para aquilo que você quer fazer no futuro. Ótimo. 2, a qualidade dos professores que estão ali com você. Tem que ter um balanço entre a academia e corporações, né? A parte prática e a parte teórica e científica também. 3, os alunos que estarão em sala de aula contigo, porque a inteligência coletiva tem um potencial enorme de você fazer benchmark, aprender com os outros, experiência de outras empresas, etc. E, por fim, a reputação dessa instituição de ensino, que aí eu traduzo como o alumni, os ex-alunos daquela organização, o network do qual você vai fazer parte a partir do momento que concluir aquele curso naquela instituição. Inclusive, essa questão da turma, né, é muito importante lá fora, nas grandes universidades, né? Lá eles prezam muito por isso, né? Que é diferente aqui no Brasil. Sim. Que a gente tem aquela sala onde só o professor fala e a gente escuta. É verdade. E lá fora todo mundo fala, todo mundo se escuta. Eu sou exemplo disso. Eu me formei há 35 anos atrás em Nova York, na Universidade de Colômbia, e até hoje a escola me procura e realiza eventos, e eu frequento esses eventos com ex-alunos desses últimos 35 anos. Imagina a minha rede de ex-alunos dessa instituição. Um exemplo ótimo, excelente para as instituições brasileiras copiarem e fazerem. Aliás, esse é um ponto que eu vivo há 20 anos e eu vou aproveitar para trazer 40% da qualidade percebida desses cursos de pós-graduação ou dos benefícios estão na rede de relacionamento. Olha aí. Sim. A diversidade dos seus colegas traz um repertório de mercado que possivelmente você possa não ter por estar em um segmento. A oportunidade de geração de negócio acontece ali. E outra coisa importante, que aí o apelo para as empresas, para as instituições de ensino brasileiras se inspirarem nas americanas, é que o alumni traz o pertencimento e a questão da comunidade. Nós, no Brasil, e isso depende não só das instituições, mas das pessoas, que a gente tenha mais esforços e entendimento que cuidar dos colegas e das relações com quem nós nos formamos traz o pertencimento, traz a sensação de identidade e gera grandes oportunidades. Lembrando que networking é sobre dar e não sobre receber. Né? Não, perfeito. Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, ele diz que a gente faz negócios com as pessoas que a gente conhece. A gente prefere fazer negócio. Então, daí a importância do network. Pois é. Eu acho que aí entra também um dilema interessante quando a gente fala de desenvolvimento, o que estudar, o que se desenvolver. E eu falo que é um dilema porque eu também não sei qual é a resposta exata, mas eu tenho percebido, de certa forma, que uma coisa que está fazendo muita diferença é as pessoas buscando conhecimentos bastante transversais àquilo que elas começaram a sua trajetória, né? Por exemplo, sempre foi muito comum, o cara faz engenharia, então depois ele vai fazer uma pós-graduação em engenharia de alguma coisa, um mestrado em engenharia de mais outra coisa, e ele vira um grande especialista naquilo. Tudo bem, ok, por isso que é o dilema, não sei se esse é um caminho que ainda vai continuar funcionando bem, sim, mas eu tenho percebido que as pessoas que têm se destacado bastante são justamente aquelas outras que fizeram engenharia e depois foram estudar psicologia, né? É aquela pessoa que foi estudar sociologia e depois foi entender um pouco mais de ciências exatas. E nem sempre a carreira andou nessa... Exatamente. A carreira não precisa ser em Y, não precisa, não. É uma questão de atendimento ao repertório de conhecimento. E é isso que eu tenho percebido, porque assim, não é que a pessoa começou em engenharia, depois vai fazer psicologia, ela vai virar psicólogo, não. Ela pode virar um engenheiro vitaminado, um engenheiro que entende de gente. Então, acho que isso também é... Né? Eu acho que é esse dilema que muitos jovens já estão percebendo, tanto que as pessoas não têm desenhado mais carreiras tão longevas. Isso. As pessoas, de certa forma, gostam hoje, mais frequentemente, de mudanças, já enjoei, 5 anos é muito tempo, vamos fazer outra coisa. Então, de certa forma, eu também arriscaria dizer que um bom desenvolvimento é aquele que tem esse olhar meio transversal de coisas que até complementam naquele caminho que você está querendo, mas complementam de um jeito mais inovador.
te transforma em alguém diferente. Com mais liberdade, ao profissional e à sua identidade pessoal. Exatamente. Bom, eu concordo plenamente. Não é que o especialista está errado, né? Só para deixar bem Longe claro. disso. Não foi isso, não foi isso que o Xará... Tem até alguns cases no passado. Não é isso. Mas você é especialista, seja um ótimo especialista naquilo que você escolheu. Para você se destacar naquilo. Mas o que vale hoje é o generalista. Né? E eu deixei no ar, assim, como é que a gente desenvolve adaptabilidade e versatilidade? É justamente sendo um generalista. Então, olha aqui o exemplo desse cara. Repertório. Né? Olha o que ele fez. O cara é roqueiro, né? Pois é. É isso, os dois lados do cérebro funcionando. O roqueiro que cuida de gente. Exatamente. Roqueiro vitaminado. E também gosta de alguma coisinha de estatística, de conta. Então, pronto, é isso. Os dois lados do cérebro funcionam. E falando em estatística, né? estatisticamente falando, a maioria das pessoas que são especialistas têm os salários maiores do que as pessoas que não são, né? Estatisticamente falando. Sim. Você sabe que isso me lembra um case... Números, né? De um caso da indústria de energia. Não precisamos citar nomes, mas assim, durante o começo dos anos 2000, falava-se muito de transformar todos em líderes generalistas. E, passado o tempo, eles começaram a perceber uma queda de qualidade dentro da especificidade do seu negócio de energia. E, pior, na análise de clima organizacional, eles perceberam que todos estavam a grande maioria muito infelizes porque não se encontravam naquilo que estavam fazendo. Então, acho que assim, a ponderação entre ser generalista, entre especialista e generalista, é que todos são importantes. A questão é, quanto mais repertório, melhor o jogo da tua vida, independente da área de atuação. Né? Sem dúvida. Mais empregável você melhores resultados você vai trazer. Curiosíssimo que eu também trabalhei no setor de energia e vivi um exemplo semelhante ao que você está mencionando agora. Era uma empresa que, naquele momento, valorizava muito a formação de líderes e o problema é que exagerou. Aí o que aconteceu? Todo mundo se achava líder. O líder não bota a mão na massa, não executa. Né? Interpretação também equivocada do que é ser líder. Né? Mas o que aconteceu é que o investimento foi tão exagerado nessa linha que a empresa passou a ter resultados inferiores, piores do que no passado. Né? Porque o pessoal entendia errado e não, isso aqui não sou eu que faz, é o outro que faz. Eu só lidero, eu só dou a direção. Assim, tá? E não é isso. Né? O balanço é fundamental na organização. Né? E eu achei, se a gente salgar tudo, como é que fica o doce? Né? Não pode. Nessa questão do líder mentor que a gente comentou no comecinho, eu vejo assim que hoje em dia as pessoas meio que alteraram essa ideia do líder mentor. Antigamente a gente acreditava nos professores, nossos líderes, nossos pais, avós, eram nossos mentores e nossos líderes, a gente acabava sendo influenciado por eles. Sim. E hoje em dia a gente tem essa coisa da rede social, né? A rede social... Da influência, né? Exatamente, do influencer digital. Isso aí, será que não pega muito na questão da formação da pessoa, de como, para onde eu vou? Ele vai lá no Instagram, abre e vê uma pessoa falando, vai para o marketing digital que lá é bom. E ela vai acabar sendo levada para esses caminhos. Será que isso não é muito perigoso hoje para a sociedade? Eu acho que tem esse risco, mas vamos olhar pelo lado também positivo. Assim. Como tem muita coisa hoje disponível na internet e tal, ela também vai, de certa forma, ilustrando, mostrando possibilidades. O problema é que, via de regra, grande parte disso tudo é muito raso. Então, muitas pessoas podem se conformar achando que aquilo ali é um mundo perfeito, está ok. Não, deu certo para clicar, vai dar certo para mim. E a vida real não é bem assim. Né? Então, acho que esse olhar, né, do mentor, do líder mentor, que você também perguntou, eu acho que ela também vem se ressignificando bastante. Né? O mundo se acostumou a querer achar respostas em alguém, né? E com o líder não é diferente, né, Marcelo? Assim, sempre o mundo acostumou, falou, eu não sei, pergunta pro meu chefe, ele tem que saber a resposta, não é à toa que ele ganha mais do que eu, não sei o quê. Né? E aí vem aquilo que... Não é à toa que ele ganha mais do que é ótimo. E não é à toa que o Xará disse aqui, né, que o saber ouvir, né? Então, acho que esse líder mentor, hoje, ele é mais um perguntador do que um respondedor. Entendeu? Levantador de questões. Né? Mas acho que também existe hoje um mercado que permite essas relações maiores. Antigamente, a hierarquia e a personalidade da relação trabalhista era muito mais dura, né? Ela não tinha tanto essa abertura de one-on-one, da gente de criar uma avaliação até 360, independente qual é o modelo que se utiliza, mas existe mais diálogo. Sim, o liderado nem queria, né? O meu pai, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar muito cedo, o meu pai, uma geração muito mais antiga do que eu, ele dizia assim, olha, Marcelo, trabalha lá de tal forma que o seu chefe esqueça que você existe. Ou seja, cumpra o seu horário, não
dá dor de cabeça para ele, assim. Esse é o paradigma do passado, do tipo, não me pergunta nada, o que é para fazer? Eu faço, entendeu? Atenda a demanda conforme esperada. Agora, é o contrário, essa geração Z, ela quer saber o porquê que tem que fazer o que faz, ela quer saber, pô, mas por que você está pedindo para fazer isso? Entendeu? Mas mudou olha muito, só, né? Eu vou trazer, não tem algo de contexto também? A gente cresceu, a gente evoluiu, né? A gente enriqueceu, a gente tem mais conforto, a gente tem mais escolhas, né? Quando a gente começou a trabalhar, tinha alguns programas, algumas empresas onde você queria trabalhar, né? A meia dúzia, sei lá, contava nos dedos da mão, né? Hoje em dia tem muito mais oportunidade. Verdade. E também tem outra coisa que aconteceu em função da pandemia. A gente se percebeu mais autônomo e independente dentro de casa, produzindo com qualidade, sem precisar de um sobrenome corporativo, não é? Sim. Então também meu leque aumenta, assim. Eu não preciso trabalhar para grandes nomes, né? Eu tenho outros lugares e aí entra essa coisa do conforto, da riqueza, da educação que a gente tem e de eu procurar lugares mais alinhados com a minha maneira de ser também. Né? Não é à toa que tem a Great Resignation, o pessoal todo pulando fora dos trabalhos. Perfeito. Eu acho que, não querendo cair numa vala comum de mapa de pensamento, mentalidade, mas eu acho que hoje nós nos permitimos ter mais critérios para as nossas escolhas. O repertório no passado, as informações, porque não tínhamos a internet, não tínhamos tantos veículos, as referências que tínhamos A, B ou C, segue por esses caminhos que vão dar ok. Hoje, com essa diversidade de informações e velocidade, a gente fala, existem mais possibilidades e eu posso escolher. E aí a pessoa, com esses critérios, começa a testar, porque quando a gente é jovem, a gente é muito mais, né, impetuoso, arrojado, e isso permite que as pessoas descubram coisas novas. E tá certo, né? Eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu gostaria de ser mais impetuoso hoje, né? A gente fica mais conservador com o tempo, né? Não, você ainda pode, Brunão. Eu já estou meio conservador, viu, cara? Por isso que eu trago esse pensamento do pessoal um pouco mais jovem. Porque eu fico pensando, não são muitas opções para os jovens? Talvez a gente tenha um pouco desse pensamento de, tipo, eu tenho mais opções, então eu vou escolher isso ou isso. As pessoas, às vezes, podem pensar, eu tenho muita opção e eu não sei o que escolher. Mas isso seria um contraponto? Sabe como é que chamava essa pergunta na minha época? Era assim, não sei o que eu vou fazer administração. É o comum que o pessoal fala. Aí a pessoa pensa, não sei o que eu vou fazer, eu vou ser influência digital. Eu acho um grande erro quem fala isso, porque a administração é um baita curso. Eu sou formado em administração. É um baita curso. Mas esse é o paradoxo da escolha, cara. Quanto mais opções você tem, mais difícil fica. Sim. Né? Quando você não tinha outra opção, só tinha administração, vai fazer isso mesmo. Agora, quando você começa a ter um monte de coisa online, não sei o que, faz aqui, não precisa fazer. É o menu enxuto, né? Eu vou naquele restaurante que tem 300. Não, você olha o Netflix e fala, não tem nada pra ver, não tem nada pra assistir. Né? Aí você vira pro garçom e pergunta, recomenda alguma coisa aí que eu tô com preguiça desse cardápio. Isso aí. Faz o seguinte, o que o pessoal mais pede? Aqui, eu vou pedir. Com o carro-chefe. Mas se a gente está falando tanto inovação, vamos para outro paradigma. Vamos falar aqui, uma coisa que está rolando absoluto nas organizações. Você comentou aqui sobre os Open Innovation. Hoje você tem vários processos. Há um pensamento comum nas organizações que elas precisam se inovar, principalmente que a tecnologia, negócios amparados pela tecnologia têm tido mais velocidade e impactado negócios que às vezes são mais tradicionais e têm dificuldade de renovação do seu portfólio. E eles chamam isso do Startup Way, né? A empresa precisa ser mais rápida, ela precisa sempre ter mais agilidade. Isso traz problemas mentais severos em algumas pessoas. Pô, eu estou errado, se eu não mudar aqui, eu estou... A pergunta é, vamos pensar em liderança. Se a gente está falando da nova liderança, se a gente tem esse desafio da implementação de uma mentalidade mais rápida, ela se aplica a todas as organizações? É a primeira pergunta. E a segunda é, por onde começar? Se é um desafio estar mais apto e competitivo com essa... Porque cá entre nós não é uma questão que ficou obsoleto. A questão é que existem... as startups, elas trazem velocidade e escalabilidade, elas trazem oportunidade de exponencialidade e fica muito difícil competir com elas em pricing ou então em entrega. Então, como lidar com isso no aspecto de liderança, formando os profissionais ou até tomando decisões em relação a esse Startup Way em uma organização tradicional?
Cara, eu acho assim que quando a gente fala de organizações ágeis, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a palavra, porque as pessoas, pelo menos boa parte delas, têm associado com Scrum, metodologias ágeis, coisas do tipo. Bacana, isso tem tudo a ver com Startup Way. Essas empresas já trabalham em um sistema de squad, aqueles times multidiversificados. Vamos na SAP de novo lá. Startup Way é o jeito de empresas, modelo startup, né? Que são baseadas tecnológicas, e squad são os grupos. Os times versáteis, multifuncionais, né? Então, na verdade, tá ok, isso é legal, funciona, mas assim, obviamente, tem empresas que isso não vai funcionar por agora, também nem é o grande objetivo, mas eu penso que ser mais ágil é um atributo de qualquer empresa, porque o mundo está acelerado. O cliente quer resposta rápida. Então, se o cliente quer resposta rápida, se o mundo está acelerado, se o cliente manda um WhatsApp e você não responde em 5 segundos, ele vai procurar outro. Então, as empresas têm que ser mais ágeis. Então, eu não tenho dúvida que a agilidade virou um atributo extremamente importante. Agora, quando você diz como é que isso funciona em algumas empresas, ainda mais nas tradicionais, eu acho que um bom ponto de partida é começar antes de pensar, vamos implementar um Scrum, que é uma metodologia ágil e tal, né? Antes de implementar o Design Thinking, vamos olhar para dentro e falar quais as amarras que a gente tem que nos deixam mais lentos. E eu arrisco dizer que tem duas que são grandes amarras que deixam as empresas mais lentas. Uma delas é o excesso de procedimentos. Porque até um tempo atrás, até vindo da cultura japonesa, tal, aquela coisa, não, procedimenta tudo, todo mundo tem que fazer igualzinho porque fica mais rápido. Não, isso funcionava. Agora a pegada é outra. Quanto mais... não digo sem regra, não é isso. Mas quanto mais solto, empowerment. Mais empowerment, mais ágil para os desafios que sempre surgem são diferentes. Então, o excesso de procedimentação, essa visão do mandonismo, faz isso aqui e não pense, isso não deixa a empresa mais ágil. E o outro atributo, que é um entrave, aí sim, é a liderança, cara. Porque se a liderança não comprar essa cultura, né, se a liderança não for o propagador dessa cultura de decisões ágeis, que via de regra passa pelo empoderamento do outro, aí nunca a empresa vai conseguir ser mais ágil. Eu acho que é por aí que começa, entendeu? Antes de passar para o Nóbrega, eu só vou fazer uma pergunta para você, que eu acho que a liderança comprar isso. O que quer dizer a liderança comprar isso? É aceitar isso e fazer fluir top-down? É ter a atitude, fazer... O que é a liderança comprar? Olha, na verdade, assim, todas as vezes que o líder comprou de cima para baixo, sempre deu alguma tragédia, né? Porque ele não vai fazer bem feito, não faz com o coração. Eu acho que é ele perceber de maneira muito transparente que isso dá mais resultado. Entendeu? Porque assim, o discurso de seja um bom líder porque você vai ser um cara bacana, eu acho muito legal, cara. Só que não convence todo mundo. Agora, o que a gente percebe de verdade é que quando você empodera pessoas, quando você dá a ela muito mais condições de serem mais flexíveis, enfim, você ganha mais dinheiro. Talvez esse seja um bom vetor para convencer a liderança de que esse é o caminho. Então, comprar significa também perceber o que vai ganhar. Colocar ali a pele em risco, talvez. Colocar a pele em risco. Fazer como exemplo e deixar os outros aprenderem. Eu estou segurando umas 350 perguntas depois dessa imagina, resposta. Falei, Nobre. Porque é exatamente esse ponto, né? Colocar a pele em risco. Então, o que as empresas grandes tradicionais têm a perder frente às startups? Reputação e market share. Então, elas trabalham e a gente aprende em grandes corporações a proteger o status quo, né? A manter aquilo que está funcionando bem e não arriscar demais. A startup é o contrário. A startup não tem história, não tem track record, não tem indicadores, não tem market share nenhum ainda, né? Não tem nem receita muitas vezes. Comparável, sem dúvida. Ela precisa provar existir. A consequência do risco que elas estão tomando é baixo. Se errar, levanta, faz de novo. Exatamente, e vai de novo. E aí o investidor atrás botando dinheiro para ele gastar e dizendo, gasta esse dinheiro, né? Faz alguma coisa diferente. A tradicional não. A tradicional eu tenho que aqui segurar, tô com medo do que esse cara tá fazendo e botar a pele em jogo é o que vai mudar de verdade. Autenticamente o líder comprar essa nova maneira de trabalhar. E entender que não é ele que vai resolver, que não é ele que tem as respostas. Ao contrário, é deixar emergir da equipe, do time, soluções novas. Trazer gente para a equipe dele diferente dele também. Diversidade, para mim, eu acho que esse é o grande lance de diversidade. Exato, é a solução para a complexidade. Eu gostaria muito... Esse lance da diversidade é um assunto que é super em voga e eu acho que vale a pena a gente trabalhar isso com grandes líderes como vocês. A diversidade, eu acho que não é só uma questão de... A organização ela não deve fazer só pelo greenwash ou porque está certo é o momento. Existe grande benefício. Uma organização que permite o diálogo, permite trazer ideias,
trazer testes e tem uma diversidade em sua base, isso quer dizer que o repertório é maior e a oportunidade de acertar é maior. Acho que é isso, né? É isso, perfeito, é isso mesmo. A gente chama isso de inovação cognitiva, né? Que é justamente você não tem inovação apenas porque está na moda, porque é bacana mesmo, as pautas de ESG, e o mundo precisa mesmo dessa diversidade, né? Só que quando você fala que é mais possível você inovar quando você tem pessoas pensando diferentes, aí realmente a inovação acontece. Porque quando você tem 3, 4 pessoas pensando exatamente igual, porque vieram da mesma escola, têm a mesma formação, a mesma idade, a mesma origem, é a fácil chance chegar... de sair algo diferente é difícil. muito pequena, é fácil chegar em consenso. É Todo mundo está pensando isso. igual, exatamente. Mas a chance de chegar ao inovador, uma coisa criativa, que o mundo precisa hoje, é muito pequena. Quase nenhuma. Agora, quando você pega pessoas de origens diferentes, realidades diferentes, visões diferentes, dá um pouco mais de trabalho para chegar numa sinergia, para organizar essa bagunça toda, mas você pode ter certeza que o resultado vai ser muito melhor. Mas o ponto 2, assim, né, o segundo passo dessa conversa, primeiro é você ter a diversidade. O segundo é que todo mundo possa colocar, verbalizar isso, né, a sua maneira de ver, a sua opinião, o seu ponto de vista. Tem que ter o espaço para você gerar um conflito de ideias. E aí nós não gostamos de cultura latina, né? A gente evita conflito, né? A gente não gosta muito de debate, a gente quer consenso, a gente quer agradar todo mundo, e aí as soluções acabam virando soluções Frankensteins, que eu chamo, né? Que não agrada ninguém. Meio a meio, né? Meio a meio, né? Atende um pouquinho o Marcelo, atende um pouquinho o Luiz, mas no final não atende ninguém no final, né? Isso aí. E não serve. Então, o conflito é bom pelo debate das ideias e pelo comprometimento que vai gerar entre as pessoas pela ideia que foi escolhida, né? Não que ela é minha, não precisa ser, mas eu tive a oportunidade de dar minha opinião, de dar minhas ideias, né? E foram contempladas aqui na sala. Então, o conflito é bom, esse conflito produtivo, né? Não é pessoal, não é atacar os outros, mas é sobre as ideias, sobre as soluções, sobre o cliente, como melhor atendê-lo, e você vai ter soluções melhores, né? E com isso, o time vai dar feedback, vai desafiar, vai questionar, vai estar aberto a tudo isso também, e as ideias serão melhores, as metas serão mais arrojadas, né? mais esticadas. E você vai ter um time de grande performance dessa maneira. Mas isso é muito bonito. Existe essa empresa? Não, lindo. Porque as empresas não gostam de fazer conflitos de ideias, elas gostam de fazer brainstorms, né? Não, eu tô hora de parpite e tem que ajudar um pouquinho seu, um pouquinho seu. Os Frankenstein. Mas eu trabalhei numa organização que era assim, Luiz. Sim, era que era bom, assim, cara. assim. E a gente falava de incentivar o conflito a partir de experiências bastante diversas que as pessoas tinham. A empresa trazia pessoas que tinham tido experiências de vida em vários países diferentes. Olha que legal. Justamente para trazer essa bagagem, né? Como é que funciona na Índia, na Coreia, no Brasil, na Austrália. Cara. E discute isso aqui. Vamos ver o que vai funcionar no Brasil. Eu pergunto que empresa que é essa, não que a gente não tenha trabalhado, mas a gente sabe que em muitas organizações ou ambientes isso é uma raridade ainda para boa parte da... Agora, nós estamos em meados de 2022, nós estamos aqui em março, abril, já não sei mais, mas nós estamos no primeiro semestre de 2022. Meu produtor detesta que eu fale em tempo aqui, olhou para mim e falou assim, você é terrível. Mas nós estamos aqui em 2022 e a gente está vivendo praticamente, sem querer criar um time frame, mas estamos praticamente pós-pandemia, vivemos muito mais presos do que agora. É preciso uma crise como essa que aconteceu chegar para que a gente comece as mudanças? Mais uma boa pergunta. Eu acho que as grandes crises na história do mundo, ela sempre fez algo muito interessante para o mundo, que ela antecipou tendências. Então, eu percebo que uma pandemia igual essa, de certa forma, ela revelou coisas que já existiam, mas que se tornaram mais aceleradas. Como, por exemplo, isso aqui existia, mas popularizou muito depois, até por conta da pandemia, treinamento online, reunião pelo Zoom e coisas do tipo, marketplace e tal. Então, eu acho que, não que precisasse, mas ainda mais com tragédias sanitárias, né? Mas eu acho que, de certa forma, aquelas empresas, profissionais, líderes que perceberam que quando ele estava navegando ali num plano B, e esse plano B talvez nem fosse o que desse mais receita para ele, mas quando surgiu a pandemia, aquele plano B virou um plano A, e é isso que foi o caminho para onde eu fui. Porque era a boia da salvação. Exatamente, era a boia da salvação. Então, eu diria que a gente não precisa de outra pandemia, o que a gente precisa é ter um plano B sendo testado e experimentado. Não, e talvez isso virar uma rotina. Sim, pode virar uma outra opção de negócio, uma renda adicional. Porque essa é a questão, porque às vezes, muitas vezes, a crise ela te obriga, mas às vezes será que ela precisa chegar para a gente fazer as mudanças? Mas eu acho que, infelizmente, o que prevalece é isso, né? Na dor só que a gente realmente, no trauma que a gente muda. Né? Porque mudar dói, né? Então, se já está doendo, vamos mudar. E a gente tem a cultura das boas práticas, né, Marcelo? Do tipo, tá dando certo, faz de novo, repete, tá funcionando. Né? Mas o ponto que você trouxe, Luiz, toda a organização deveria estar olhando a próxima onda, né?
ou ter um grupo de pessoas pensando essa próxima onda. Hoje eu tenho a minha vaca leiteira aqui que está funcionando, está me dando dinheiro, mas quais serão as estrelas do futuro? Assim, que um dia se tornarão vaca leiteira e a gente vai deixar a vaca leiteira de lado porque ela já não vai me dar margem nem receita suficiente. Então tem que ter gente pensando essa estratégia de futuro e não só mantendo o status quo. Né? E talvez isso tenha feito explodir bastante os labs, né? Que eles falam que as Exatamente. organizações montaram algumas áreas de pensamento, de relacionamento, não exatamente só... Tem vários modelos, o Hackathon, os labs, o Open Innovation, de forma que começa a conversar com pessoas que estão vivendo uma linha mais moderna ou inovadora. Né? É isso aí. E por que esses labs estão fora da matriz? Uma boa pergunta. Eu tenho até a minha resposta na ponta da língua aqui, mas se eu responder, eu vou responder errado, professor. Melhor não responder, Será? né? Porque a cultura da matriz devoraria essa tentativa de inovação, se tivesse dentro. Sem dúvida nenhuma. Penso exatamente igual. Por isso que está fora. Né? Por isso que fala-se inovação aberta. Não, e precisa... Fala como treinamento. Ecossistema de inovação. Isso. Você precisa sentar no chão com eles Isso. para viver o outro lado, porque senão a organização ela Sentar no chão é bom, João. Boa. Sem dúvida. Né? Sair do teu ambiente de trabalho, olhar de outro ponto de vista as coisas. Sem dúvida. E aí, a gente está chegando aqui já boa parte da metade do assunto. Olha, o pessoal fica falando, menos perguntas, senão daqui a pouco 250 perguntas. Eu queria passar para o primeiro quadro nosso aqui. Os predicados, sem uma brincadeira e sem rasgação de seda, os predicados de vocês dois são muitos. Vocês já fizeram certamente muitas pessoas se inspiram em vocês, os liderados, as pessoas que viram suas palestras, as que acompanham os seus conteúdos. Mas o quadro primeiro que eu quero trazer aqui é quem inspira o inspirador. Vocês também precisam beber de uma fonte. Assim como um empresário tem uma posição solitária, o líder e o inspirador, em alguns momentos, também tem posições solitárias. Uhum. Quando vocês precisam beber de uma fonte, qual é a fonte que vocês bebem para falar da liderança moderna ou do que tem melhor em liderança no momento? Cara, que pergunta difícil, porque seriam vários, talvez, né? Não economiza. Cara, mas assim, tem um cara que é clássico, assim, que na verdade eu me inspirei muito nele durante muito tempo e ainda me inspiro, porque eu acho que ele é um cara que está sempre se reinventando e com conhecimentos muito profundos de princípios de liderança e de gestão, que hoje em dia é um colega, inclusive, já que eu também dou aula na Fundação Dom Cabral, que é o professor Pedro Mandelli. Para mim, ele é um cara genial, eu gosto muito dele, além de ser uma pessoa muito querida. Ele tem um livro muito legal chamado Muito Além da Hierarquia. Vou pedir pro pessoal subir aqui, ó. Muito além da hierarquia, com o professor Pedro Mandelli. Cara, assim, esse livro ele virou um livro de cabeceira. Às vezes eu já li várias vezes, olho de novo. E eu acho legal porque ele sempre trouxe essa ideia do empoderamento, do sem hierarquia. E ele me inspira muito, assim. Mas como eu também navego muito pelo caminho da inovação, do que vem por aí, cara, tem várias pessoas. Mas vamos nos limitar aos brasileiros, até para poder a galera prestigiar. E a galera encontrar, porque tem muita gente boa no Brasil, né? Sim. Cara, eu gosto muito do Arthur Igreja, cara, que inclusive é um excelente palestrante. Amigo pessoal, também. eu adoro o Arthur, cara. Nossa, eu acompanho ele, vejo tudo que ele fala, e ele me inspira muito, assim, do tipo, se esse cara tá falando, deixa eu olhar também, entendeu? E o engraçado... A gente tava falando dele antes. Ele é muito agora há bom, pouco. ele é muito bom. O Arthur, ele é um jovem... Muito jovem. Né? E ele fala com uma... ele tem um repertório imenso e um track record também muito alto. O cara muito bom, gosto muito dele. Também. Que legal. Eu vou trazer umas referências de fora, então, agora. Vamos embora. Pra equilibrar. Para dar uma equilibrada. E algumas mais tradicionais, né? Eu também sou professor do mestrado lá da GV e uso esses autores como referência. Então, vou jogar alguns nomes aqui para vocês também. Bom, primeiro adoro os clássicos. Então, Peter Drucker é uma enciclopédia, é uma referência para qualquer novo, né? Sempre novo. Sempre atual, né? Impressionante. Mais recentes. Uma recomendação de leitura, o Pipeline de Liderança, do Ram Charan, que mostra como funcionam os degraus da hierarquia corporativa e é um despertar assim, para quem está numa jornada de liderança. Marshall Goldsmith é uma outra leitura interessante, que principalmente no que tange a quais são obstáculos para o seu crescimento no mundo corporativo. Tá? Então, daria especial atenção a esse ponto na leitura com ele. E depois tem Patrick Lencioni sobre disfunções de um time, o Coleman sobre estilos de liderança também, que não existe apenas um
modelo de liderança, mas você deve ter um repertório, né, mais ágil, diverso de estilos que você utiliza, dependendo do contexto, da empresa, da equipe, das pessoas com quem você está lidando. Então, tem aí algumas referências, eu acho que demos trabalho pro pessoal. Vai ter tem bastante leitura. O pessoal do mestrado sofre mais, que tem que fazer resenha para a semana seguinte, mas todo mundo ainda tem tempo para ler esses livros todos aqui, né? Mas você falou do Patrick Lencioni, eu ia também sugerir ele enquanto você dizia, que bom que você disse. Que legal. Porque ele realmente trata muito bem esse tema que você trouxe agora há pouco, né? Da divergência produtiva, e o que sustenta é justamente a confiança, essa geração do espaço de confiança para ver a divergência, para ver a inovação. Então, eu também recomendo aí os 5 desafios das equipes do Patrick Lencioni. Vamos inverter um pouquinho. Você ia falar agora? Falo eu. Não, pode. Eu queria inverter um pouco o cubo, porque a gente está falando muito de nós como líderes e das organizações em si. E eu queria olhar o mundo da gestão de pessoas na perspectiva de HR Techs. Okay. Essas startups da área que apoiam a formação, apoiam a gestão de pessoas. O que vocês viram por aí que revolucionou? Vamos pensar, fazer um recorte de 15 anos para trás e agora. O que vocês estão vendo hoje que é muito legal, que se tivesse naquela época lá atrás, você fala, olha, se tivesse ia me ajudar para caramba. Isso aqui está realmente revolucionando o mundo. Tem coisas muito bacanas surgindo. Eu acho que esse movimento é mais recente, né? E principalmente a utilização de inteligência artificial, né, nos subsistemas de recursos humanos. Tá? Então, eu vou citar alguns, mas antes de entrar nesses exemplos, eu quero pontuar o seguinte, que também existe uma conversa de a inteligência artificial vai robotizar as relações, né? Vai esfriar as relações. Ou vão tirar nossos empregos, as máquinas. Né? E eu acho que a gente pode ponderar isso de uma maneira melhor. Assim. Não é o que a máquina faz melhor ou o que o homem faz melhor. É o que nós, conjuntamente, seres humanos e máquinas, fazemos melhor para o bem da humanidade. Concordo. Né? Encontrar um meio do caminho aí que existe para a gente fazer isso. Tá? Então, essas ferramentas que, na minha maneira de ver, aproximam os líderes, aproximam as organizações das pessoas, nos permitem conhecer muito melhor as pessoas e tomar decisões mais inteligentes para que elas sejam felizes. São apoiadores de decisões. Total. E nos aproximam, nos permitem conhecer. Uma organização de 40 mil pessoas espalhadas em 1.000 restaurantes no Brasil inteiro. Como é que você vai conhecer essas pessoas se não for usando tecnologia? Difícil. Não vai. Ponto. Não vai. Não é? Então, a gente tem ferramentas hoje para fazer pesquisa de clima que não são mais aquelas pesquisas que a gente tinha no passado, que funcionaram naquele momento, naquele contexto. Para aquele momento eram ótimas e atendiam. Ótima. E foi a evolução que permitiu que essas novas soluções viessem. Mas pesquisa de clima, que tem 95 perguntas, que são aplicadas na mesma semana para todo mundo, na mesma hora, a mesma pergunta, né? E em papel, e você vai lá 2 ou 3 meses para receber a resposta consolidada, não funciona mais. O que a gente quer agora são o que a gente chama de post-checks, ou verificar o pulso da organização, né? Com perguntas mais flexíveis que a gente cria na hora e que a gente direciona. Né? Eu não preciso pesquisar os 40 mil, eu posso pesquisar 100, 10 pessoas, ou 20 mil se eu quiser, uma amostragem. E com temas específicos de cada um daqueles lugares. E a inteligência artificial permite que a gente faça questionários dinâmicos, por exemplo. A pesquisa ela vai se autoconfigurando e mudando de acordo com as respostas que ela vai recebendo. Legal, né? Olha só que doido. Esse é demais. Não é? E a partir da leitura das respostas discursivas, o software pode fazer uma análise de sentimentos e traduzir esses sentimentos e fazer um mapa de calor do que está sendo percebido. Até porque é aquela pergunta, né? O quanto que as respostas de uma pesquisa de clima tem de verdade. Quanto que tem. Exato. Então, quantas emoções são adaptadas, né? Aí agora vamos para o próximo passo, então. A partir do momento que a gente tem reconhecimento de imagens, reconhecimento de voz, exatamente, a gente não precisa mais ter uma pesquisa de clima. A gente precisa conviver. A gente tem um bot. Não, sim, isso seria o ideal, perfeito. Né? Não, mas Mas, usando a tecnologia, a gente pode ter robozinhos dentro do ambiente cibernético da organização, capturando imagem, som, texto e fazendo o mapa de calor dos grandes temas por cada lugar, assim, sem uma pesquisa, sem uma intervenção pontual. Não é? Então eu tenho instantaneamente um mapa de calor com os principais tópicos que estão sendo discutidos em Manaus, no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde quiser. Não, e antes também de trazer uma repulsa muito grande a isso, mais do que invadir a privacidade das pessoas, é a organização preocupada em ajudar as pessoas para terem um melhor
ambiente, melhor emprego para produzirem bem. Porque é exatamente isso. A grande maioria das pessoas vai ter isso em mente, né? Eu quero ajudar as pessoas a serem produtivas, né? Imagina os softwares de educação hoje também. Eles podem te ajudar a ser bem sucedido nos cursos que você está fazendo, né? Então você faz lá, você assiste, você responde os quizzes e tal, e de acordo com a tua interação no teclado, no mouse, né, o passeio dos olhos na tela, a resposta que você dá para o quiz, o software faz um diagnóstico de como você está indo, se você está estressado ou não está estressado, o que você acertou, o que você errou, e ele te ajuda a ser bem sucedido na próxima rodada daquele curso. Olha só a coisa sensacional. E isso, se a gente pensar que alguns anos atrás a área de treinamento e desenvolvimento era uma área com orçamento fechado e dificilmente conseguia trazer indicadores de ROI absolutos. Hoje, você vai conseguir fazer um assessment, um desenvolvimento, uma rota de aprimoramento das pessoas muito mais ajustada, muito mais adaptada ao perfil das pessoas, garantindo ou então buscando sucesso do estudante, né? É isso aí. É isso aí. Cara, foi incrível isso. Benefícios flexíveis. Um cartão pré-pago, você permite que o empregado use aquilo na saúde. Ninguém mais vai vender o VR no ônibus agora? Exatamente. Ninguém mais vai precisar vender. A perda econômica que o pessoal não tem vendendo VR. E a satisfação é muito grande, porque a pessoa flexibiliza naquilo que é útil para ela, né? No Perfeito, é isso. Tantas gerações. Você consegue impactar realmente no ponto. Exatamente. Naquilo que eu quero, naquilo que eu preciso naquele momento. É isso. Legal. Então, benefícios flexíveis é uma outra grande tendência importante que está acontecendo agora. Tem mais? Quer ouvir mais uma? Agora. Eu estou gostando também aqui. Estamos anotando aqui. Tem uma tecnologia chamada ONA, de redes informais na organização, né? A gente, tipicamente, quando lança algum projeto, quando quer implantar um sistema, a gente pede para os diretores indicarem as pessoas que vão fazer parte daquele squad. Para usar um termo que já foi colocado. Quem são os nossos cobaias? Quem é que a gente coloca nesse projeto? Mas esses projetos normalmente incluem uma mudança importante que gera dor, né? Sim. Como o Bruno já colocou. E muitas vezes as pessoas que estão em posições formais de autoridade não são as que têm a real influência sobre os demais. Então, esse conceito de ONA é mapear quem são os líderes informais das organizações. E com esse mapa, você pode utilizar esses canais para ter uma transformação cultural, uma implantação de um sistema, passar uma mensagem de uma maneira muito mais eficaz do que se você usar os meios formais daquela organização. Nos anos 70 eles faziam isso com uns papeizinhos chamados análise sociométrica, era um sociograma. Hoje em dia não precisa mais, é a tecnologia que faz isso. Tinha graças aos papeizinhos que hoje a gente tem tecnologia. Tinha uma dos papeizinhos também que eles colocavam os nomes e sorteavam. Não, você vai ter que testar. Método dedocrático, o mais apontado é ele, né? Exatamente. Acho que isso entra um pouco numa pergunta que eu tinha anotado para fazer, que é como que a gente consegue desenvolver novos líderes, né? A gente criar novos, a gente consegue criar Essa pergunta um líder boa novo. também. Ela é boa. Cara, e isso gera um questionamento realmente pesado, porque há quem defende que não, que líder já Os nasce líderes pronto. se levantam, estão ali, nasceu pronto. Cara, na verdade é o seguinte, a liderança era uma habilidade, toda habilidade pode ser treinada. Então dá para desenvolver a liderança, se não desse a gente perdeu muito tempo tentando desenvolver gente, não é mesmo, Marcelo? Mas assim, é possível. Agora, é claro, existem alguns fatores, talvez de temperamento, alguma coisa que podem facilitar ou não. Mas só que liderança, na essência, é o que é confiança. Liderança é confiança. Liderança é permissão, né? A pessoa permite ser liderada quando ela confia em alguém. E isso pode ser por qualquer perfil. Pode ser uma pessoa mais acanhada, mais falante. Tem que ser alguém confiável. Né? E ser confiável significa, antes de qualquer coisa, ter credibilidade. O que é ter credibilidade? Ter caráter, ter essência, ter valores positivos e ter competência, entregar resultado, fazer acontecer, bater a meta. Então, eu acho que é possível desenvolver líderes, claro. Só que quando você olha esses dois elementos que eu falei, caráter, competência, caráter é mais difícil, né, cara? Depende muito mais das pessoas. Agora, a competência, ela desenvolve no treinável. dia a dia, é treinável, os próprios desafios do dia a dia trazem. Mas eu acredito muito que líder dá para se desenvolver, sim, principalmente se ele quiser ser desenvolvido. Até mesmo um exemplo dos outros líderes acaba ensinando. Isso. Então, deixa eu vou... Matou a pau, né? Sensacional, é por aí mesmo. E aí, só para citar alguns nomes assim de pessoas que a gente enxerga como líderes, né? E que são muito diferentes entre elas. Churchill, um tremendo orador, né? Um bom vivant. Madre Teresa de Calcutá. Não me lembro de ouvir a voz dessa mulher, mas se ela pedisse para eu fazer qualquer coisa, eu faria. Com certeza. Não é? Obama, Michelle Obama, Malala, Steve Jobs, Jack Welch, a primeira-ministra da Nova Zelândia.
Eu estou citando pessoas de gênero diferentes, de raças, de etnias, de países diferentes, de momentos históricos diferentes. Não existe um estereotipo. Exatamente, né? É isso, né? Então, tem gente extrovertida, tem gente introvertida, etc. Né? E de religiões, etc., e backgrounds muito diferentes. Então, existe algum componente, mas que pode ser treinável. Por que a gente tem dificuldade para treinar? E aí entra a recomendação que eu fiz anteriormente do pipeline de liderança, que ele diz o que é necessário que a pessoa demonstre em cada degrau da hierarquia corporativa. E normalmente nós somos promovidos para um cargo seguinte por fazer muito bem aquele cargo onde nós estamos hoje, obviamente, né? E tem um componente técnico muito forte. Exatamente. Aí você tem um bom técnico que vira um mau gerente. Porque na cadeira atual eu não tive a experiência de ser líder, eu não tive a experiência de demonstrar as competências que serão necessárias na próxima cadeira. E eu só vou descobrir isso na hora que eu estiver na próxima cadeira. Sim. E eu tiver dificuldade de desapegar do trabalho técnico operacional que eu fazia antes, pelo qual eu fui reconhecido e recebi aquela promoção. Então é cruel, né? Como assim eu tenho que parar de fazer o que eu fazia? Quanto mais você se apega no técnico, mais assentado naquela base você fica, né? Só que você precisa dar feedback, orientar, pensar em salário, pensar em performance, pensar em potencial, desafiar, dar treinamento, demitir, contratar. Para isso tudo entrar no teu dia a dia, você tem que deixar de fazer o técnico. Perfeito. Mais ainda, você tem que desenvolver outras pessoas para que sejam melhores técnicos do que você. Exatamente. Aí dói mais ainda. Como assim eu vou deixar de ser autoridade? Né? Não, aliás, eu acho que uma das coisas que aconteceu durante muito tempo, e aí ficam dentro do subconsciente corporativo, é que muitas pessoas defendiam o status quo da sua posição. Eu sou muito bom e eu preciso ser alguém insubstituível. Eu preciso ser alguém que não há ninguém comparado. E a gente percebe que, principalmente naquela época onde existiam os carreiristas, que para você subir você tem que formar um sucessor. Então, um questionamento que não vai ser para hoje, mas vai ser para a próxima, de quem é a responsabilidade de formar os sucessores? Da organização ou do profissional líder na posição? Esse é um questionamento bastante interessante. Não sei, a responsabilidade eu não sei, mas eu sei que qualquer resposta inclui os dois. Perfeito. Com certeza, com certeza. Bom, a gente está caminhando agora realmente para o final. Papo delicioso. Eu aqui queria ter tido a oportunidade de ter mentores como vocês na minha carreira. Não, é verdade, porque eu acho que existe algo que é difícil de mensurar, que chama simpatia. A gente não consegue colocar exatamente uma borda para dizer como é que ela funciona. E pessoas inspiradoras ou mentores inspiradores são aqueles que a gente tem prazer em ficar ouvindo e a hora do relógio passa muito rápido. Eu precisava de mais tempo com vocês para me tornar um profissional melhor, uma pessoa dentro do mercado melhor. Mas eu vou pedir para a gente, antes de encerrar, fechar com o nosso famoso Página 2. Página 2. O Página 2 é para pessoas como eu, que não estou satisfeito com a quantidade, quero muito mais do que vivemos hoje aqui, que vocês indiquem para a gente. Se querem saber, se as pessoas da nossa audiência aqui que estão acompanhando querem saber um pouco mais sobre vocês, sobre os projetos que vocês fazem, sobre onde encontrar mais materiais do que nós conversamos aqui, qual é a página 2 do assunto para cada um de vocês? Bom, eu posso dizer assim, cara, onde eu sou muito frequente em construção de conteúdos é justamente nas redes sociais, né? Então, todo dia tem coisa nova minha no LinkedIn, no Instagram. Então, acho que por ali é um bom caminho. E aonde que o pessoal vai te encontrar? Qual é o arroba do Instagram? E eu dei uma sorte, cara, que toda rede social tem o mesmo arroba, é o Marcelo D. Elias. Então, vai me achar no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, onde quiser, com o arroba Marcelo D. Elias, tá? Que é meu nome completo, inclusive, meu nome e sobrenome. Mas eu tenho um projeto, cara, chamado Universidade da Mudança, que é um portal de conteúdos na internet. E ali a gente também democratiza vários conteúdos sobre mudanças. E não só meus, a gente faz uma curadoria. Então, na verdade, é um portal de conteúdos, mas ele tem muita coisa de vídeo, texto, artigo. Então, dá uma olhada, universidadedamudança.com.br. Maravilha, aqui embaixo, Universidade da Mudança. E você, Nóbrega? Muito bacana. Bom, eu tenho um livro, Você Está Contratado, que fala de transição. Você está contratado. Muito obrigado. Exatamente. Né? Vamos repetir isso aqui. E fala sobre gestão de carreira e recolocação no mercado de trabalho. E eu tenho também um webcast que se chama Você Está Contratado. Obrigado.
Então tá lá no YouTube, no Spotify, nas outras, onde o pessoal pode ver. Eu interajo bastante com o público de recursos humanos, né? Falando de liderança, carreira e benchmark de melhores práticas nas organizações atuais aí. Então, e no LinkedIn também, Marcelo Nóbrega. Marcelo Nóbrega. Olha, Brunômetro do dia de hoje. Foi bom, foi médio, de 0 a 10. Foi sensacional. Eu mal conseguia falar de tanto que eu estava anotando, pensando nas coisas. Eu falei, nossa, minha difícil cabeça... até entrevistar, né? Eu Mas queria você só está aprender, contratado. eu queria só aprender. Nós estamos, né? Ele falou 2 vezes, foi um para cada um. Fala mais uma que eu também vou. Então, vou fazer o meu encerramento e vou deixar você fechar o projeto aqui. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, falar de um assunto que é um assunto apaixonante. Dizem que são as coisas mais complicadas, que são as pessoas, mas eu diria que são as coisas mais apaixonantes das organizações. Que bom que cada CNPJ ele é repleto de CPFs. Aprendi muito e espero que vocês também tenham muito êxito. Lembrar que ambos podem ser contratados para palestras ou para qualquer solução de desenvolvimento através da Polo Palestrantes, que é a nossa fundadora aqui também do Conversas Inspiradoras, que sempre tem uma solução especial no formato certo para as empresas e pode contar também com ambos no casting, né? Com certeza. Queria agradecer também o pessoal da Club, que nos abriga aqui em São Paulo, no coração de São Paulo, os seus estúdios, e dizer a vocês que em breve estaremos novamente juntos nas plataformas de áudio, no YouTube, com mais uma Conversas Inspiradoras. Obrigado a vocês. Agora deixar vocês se despedirem e, por último, fecha aqui o Bruno, o dono do boteco. Poxa, obrigado a vocês, Luiz, Bruno, Marcelo, uma honra estar aqui com você. Gente, é isso aí, é sempre uma honra a gente levar adiante o que a gente acredita, que de certa forma o nosso papel é isso aí, inspirar pessoas, seja através de palestras, do que a gente publica, escreve, fala, e vocês estão abrindo uma porta para a gente levar um pouco do que a gente acredita e assim mais gente sendo arrastada nessa corrente do bem. Maravilha. Eu reforço esse convite, né? O pessoal que está aqui ouvindo vocês e aprendendo e evoluindo, se desenvolvendo, né? E a gente deu várias referências aqui, então que eles continuem, que aprofundem e que voltem, que discutem de novo no próximo episódio, aprendam mais ainda com vocês. Maravilha. A gente agradece muito a presença de vocês. Muito obrigado mesmo por ter passado todo esse conteúdo, esse conhecimento. A gente acredita muito que o conhecimento transforma, então a gente vai sempre aí buscando novas oportunidades e novas maneiras de trazer o conhecimento. Agradeço toda a audiência por estar nos assistindo, nos ouvindo aí até agora, até o final desse programa. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. A gente está em todas as plataformas, no Instagram, no YouTube, já estamos no Spotify, no Deezer. Então dá para vocês ouvirem a gente em todas as plataformas. Mas, infelizmente, como a mudança dói, infelizmente acabar esse programa também dói muito pra gente. A gente queria continuar muito aqui. E vamos encerrar com um oi, já que não é tchau, é oi. Mas, Oi. muito obrigado. Opa, Valeu. oi. Valeu, gente. pessoal. Até a próxima. Valeu.